Abuso ou dependência? Me diz aí qual é a diferença. Rimou, né? Olá, meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências do comportamento e diretora da Encantado. E como você já percebeu, sou péssima para poder fazer rima. Mas hoje vamos falar de uma importante diferença que a gente tem que fazer quando a gente está falando de substância psicoativa. A diferença entre abuso de drogas e dependência química. Primeira coisa, substância psicoativa é qualquer substância que a gente faça uso que interfere no funcionamento do sistema nervoso central. Então, cocaína, crack, maconha, até mesmo ansiolíticos fazem ali uma mudança em uma ou mais funções do sistema nervoso central. Aí a gente chama isso de substância psicoativa ou psicotrópico. E qual que é a diferença, hein, Sara, de abuso de drogas para transtorno por uso de substância, ou também conhecido como dependência química? Vamos entender? Abuso de drogas refere-se a qualquer uso que fere as normas sociais ou legais vigentes em determinada época, em determinada sociedade. Então, por exemplo, quando eu falo que é um uso que fere as normas sociais ou legais daquela sociedade, vamos pensar. Pense comigo. Uso de cigarro é um abuso de drogas no Brasil? Pense. Uso de cigarros não é um abuso de drogas no Brasil ou é um abuso de drogas no Brasil? O que você considera? Olha só, a sua resposta para ser certa tem que ser depende. Por que depende, Sara? Porque você utilizar do cigarro num ambiente fechado é considerado um abuso de drogas, porque vai contra as leis do Brasil. Você não pode, por exemplo, ir para uma boate, um ambiente totalmente fechado e começar a fumar cigarro. Não pode, tá? Não interessa qual cigarro que seja, né? Tô falando aqui do cigarro de nicotina. Agora vamos pensar no cigarro de maconha, pior ainda, que é aí que é proibido mesmo. Então, na verdade, quando você fala do uso de cigarro de nicotina, se ele é um abuso ou não de drogas, depende. Porque se você estiver utilizando, se você estiver fumando na sua casa, se estiver fumando ali na rua, num ambiente que seja aberto, não é considerado abuso de drogas. Mas se você estiver ferindo alguma norma social ou legal, como por exemplo, fumar num ambiente ali fechado de trabalho, aí sim é considerado um abuso de drogas. Do mesmo jeito, o álcool. O álcool é um abuso de drogas? O uso do álcool é um abuso de drogas no Brasil? Depende. Se você utilizar o álcool e depois você pegar ali um carro para poder dirigir, aí sim, isso é um abuso de drogas. Se você for alcoolizado para poder trabalhar, também é um abuso de drogas. Então, ou seja, depende. Agora, quando eu falo de cocaína, crack, maconha, então eu posso perguntar: o uso de cocaína, crack, maconha é considerado um abuso de drogas no Brasil? É, não é mais depende, ok? Tirando as exceções ali do uso de alguns princípios ativos da maconha para intervenções para tratamento medicamentoso. Fora isso, é sim considerado um abuso de drogas, ok? Então, abuso de drogas é qualquer uso que fere algumas normas daquela sociedade. Essas normas elas podem ter tanto aspectos sociais como legais. Vamos só dar mais um exemplo para ficar bem entendido. Essas normas sociais e legais, elas se modificam ao longo do tempo. O uso de cocaína, por exemplo, alguns anos atrás, não era considerado um abuso de drogas. Hoje é considerado um abuso de drogas. A gente teve um episódio também muito conhecido mundialmente, que quando, depois de 11 de setembro, do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos foram para o Afeganistão para manter a paz e a ordem. E aí os soldados norte-americanos foram lá trabalhar no Afeganistão, né? Então todos eles fardados, reconhecidos como soldados norte-americanos. E teve um episódio na qual eles tiraram algumas fotos em algumas plantações ali do Afeganistão. Porque o Afeganistão, grande parte do PIB daquele país vem ali da plantação e ali a produção de determinadas substâncias, ok? Psicoativas, que lá para o país não é considerado um abuso de drogas. É legal, né? Agora, para os Estados Unidos, o uso em si da maconha, da cocaína, do crack, é sim considerado um abuso de drogas. Esses soldados norte-americanos, eles estavam a trabalho, eles estavam ali fardados, ou seja, eles respondiam pelas normas legais dos Estados Unidos.
E eles resolveram tirar umas fotinhas com algumas plantinhas e fizeram algumas menções, sabe? Pegaram uma plantinha ali, muito conhecida, e fizeram ali uma menção que eles estavam fumando ali maconha, né? Tiraram as fotos, essas fotos acabaram em redes aí sociais da época. Eles responderam a processo devido a esse tipo de comportamento, porque isso é considerado um abuso de droga. Eles estão ferindo a norma social vigente daquele país. Mesmo que eles não estivessem nos Estados Unidos, mas eles estavam fardados a trabalho ali no Afeganistão. Então é importante você entender essa questão do abuso de drogas para você entender se você está respeitando ou não a norma vigente ali daquela sociedade, ok? Mas, Sara, o que seria então o transtorno por uso de substância, que a gente conhece mais com dependência química? O que é dependência química? Dependência química é um padrão mal adaptativo de uso de substância. Quer dizer, é um padrão de comportamento mal adaptativo que vai causar prejuízo. Então, esse uso leva a um comprometimento, um sofrimento clinicamente significativo. E para ser dependência química, tem que ser manifestado por vários sintomas, por vários critérios diagnósticos, que tem que durar por pelo menos 12 meses consecutivos. Tem 2 critérios diagnósticos que são super importantes para a gente entender um quadro de dependência química, que é a tolerância e a abstinência. O que é isso? Tolerância é a necessidade de cada vez mais uma dose maior daquela substância para sentir um prazer com o uso dela. Vamos imaginar então que a pessoa comece a fumar ali um cigarro de nicotina e se sinta muito bem, porque todas as substâncias psicoativas, de maneira geral, elas costumam atuar de forma direta ou indireta, liberando dopamina no sistema nervoso central. Dopamina é um neurotransmissor, é um neurotransmissor do prazer. Quer dizer que as substâncias químicas, de maneira geral, façam com que a pessoa se sinta o quê? Feliz, se sinta alegre, gere um prazer nela. Uso de cocaína, maconha, crack, heroína, de maneira direta ou indireta, vai liberar dopamina no sistema nervoso central e vai ter sim um prazer associado àquela substância, ok? Então, vamos imaginar que a pessoa fume ali um cigarro de nicotina e ela se sinta muito bem. Muito bem. Aí, daqui uma semana, ela tá ali fumando um cigarro de nicotina por dia. Mas daqui uma semana, aquele um cigarro de nicotina já não dá tanto prazer assim, porque o organismo ele começa a se adaptar. Os canais ali que a gente tem ali das sinapses, acontece uma neuroadaptação. E aquela substância já não dá aquele prazer intenso tanto. O que ele faz? Ele vai lá, em vez de fumar um cigarro de nicotina, ele vai lá e fuma 2 cigarros de nicotina, para ver se sente bem. Aí ele vai aumentando para 3, para 4, para 5 e assim por diante. Essa necessidade cada vez mais de aumentar ali a dose daquela substância. Isso a gente chama de tolerância. O organismo vai se adaptando e aí vai criando essa necessidade de aumentar essa dose. Pode ser que até um dia a pessoa nem queira mais fazer uso dessa substância. Ela quer parar de fumar cigarro. Não quero, não vou ser fumante mais. Só que aí vem um segundo critério diagnóstico para transtorno por uso de substância, ou também chamado de dependência química, que é super importante você entender, que é a abstinência. Quando há uma interrupção abrupta do uso daquela substância, a pessoa tem efeitos adversos por aquela parada, porque o organismo estava acostumado com aquela substância e ele vai reagir. Isso a gente chama de síndrome de abstinência. Então, a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que decorrem da parada abrupta do uso daquela substância. São efeitos adversos, efeitos ruins. A pessoa vai passar mal. E não é mentira não, gente. Ela realmente está passando mal. Se a gente for pensar no cigarro ali de nicotina, que eu estou dando um exemplo, efeitos de síndrome de abstinência pode ser o quê? Dor de cabeça, aumento do nível de ansiedade, a pessoa pode ter até inclusive um leve tremor, sentir uma náusea. E aí, como ela começa a passar mal porque ela não está usando a substância, ela vai lá e volta a usar a substância. Olha que perverso. Então, mesmo quando o sujeito nem está sentindo tanto prazer assim em decorrência da tolerância, porque não dá para aumentar mais aquele uso da substância, ele continua a usar a substância para ver se reduz o efeito colateral da abstinência, para ver se ele não tem ali aqueles efeitos da abstinência.
ok? Então aí, quando se estabelece esses dois sintomas, que é a tolerância e a abstinência, aí a gente pensa no transtorno por uso de substância, ou também chamado de dependência química. Viu que são duas coisas diferentes? O transtorno por uso de substância é diferente do abuso de drogas. Abuso de drogas tem a ver com mais questões legais, as normas daquela sociedade. E um transtorno por uso de substância é uma coisa maior, entende? Você está falando de tolerância, de abstinência por pelo menos 12 meses ali consecutivos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, inclusive de temas que você queira que a gente fale, e ative o sininho para receber notificações do canal. Um abraço! Ficou ótimo! Bye, bye! Podre, velho.